Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria prosseguir o assunto, não propriamente da filosofia do Schelling, mas alguma coisa em torno da filosofia dele. O Schelling tem sido uma constante inspiração para mim, eu cada vez fico mais impressionado com a profundidade, a visão quase profética que ele teve sobre o desenvolvimento futuro da filosofia, depois que Hegel havia decretado o fim da filosofia. O sistema de Hegel é um todo fechado, que aparentemente resolve todos os problemas, e de fato os discípulos de Hegel proclamaram isso assim ostensivamente. Não há mais nada a investigar, agora só temos que tirar as consequências da filosofia de Hegel. O fato de que a filosofia chegasse, teoricamente, a um término, fez com que surgisse, evidentemente, uma atividade derivada da filosofia, quando Karl Marx diz que os filósofos se limitaram a interpretar o mundo e o que interessa é transformá-lo. Então, o fechamento do horizonte filosófico traz como consequência imediata a substituição da atividade filosófica pela atividade revolucionária. Esse é mais ou menos como, assim, você não conseguindo resolver um problema proposto pelo seu professor, você vai lá e dá uns tapas nele e você transferiu, né, mudou o nível da conversa, né? Passamos da teoria para a prática, da interpretação para a transformação. Ou seja, não podendo entender o que está acontecendo, nós fazemos acontecer uma outra coisa completamente diferente. E, vamos dizer, esse estado de espírito, vamos dizer, do fim da filosofia, de fato se disseminou por toda a classe falante da Alemanha durante algum tempo, até que o próprio rei Guilherme IV chama o Schelling a Berlim para dar um fim nessa porcaria. Falou, não, nós temos que desmascarar esta, ele chamou com uma precisão incrível, de onisciência fácil do Hegel. De onde sai esta onisciência? Quando nós examinamos a história inteira da filosofia, aí nós percebemos cada vez mais que a divisão, a separação entre filosofia e religião, que se tornou uma espécie de dogma da modernidade, filosofia e ciência de um lado, religião do outro, é de fato um artificialismo e é uma farsa, no fim das contas, porque todas as filosofias modernas, inclusive as que se pretendem mais científicas, não são senão variações de antigas cosmogonias religiosas em competição com a cosmogonia cristã. São exatamente a mesma coisa. Você vê que o Friedrich Heer, no livro História Intelectual da Europa, ele observa que as antigas heresias, combatidas desde o tempo de Santo Irineu, desapareceram do cenário aparente, mas continuaram criando discípulos e florescendo nos mesmos lugares onde haviam surgido. Isso transcorrido quase 2000 anos, né, você ainda vê adeptos daquelas mesmas correntes, assim, claro que agora minoritário, porém minoritário, mas com uma influência terrível dentro do campo da filosofia. Também é óbvio que aqueles que se apresentam como porta-vozes de uma possível renovação dessas cosmologias não se declaram como tais. Nem René Descartes, nem Bacon, nem Kant, nem Hegel, etc. Mas quando você vai ver o que eles estão dizendo mesmo, você vai ver que não acrescentaram novidade nenhuma, apenas, vamos dizer, acrescentaram argumentos em favor de antigas cosmogonias que, encaradas frente a frente, não se sustentam de maneira alguma. Então, em primeiro lugar, é preciso comparar essas cosmogonias, por exemplo, hinduísta, gnóstica, budista, etc., com a ideia cristã. A ideia cristã é, vamos dizer, de um Deus onipotente, puramente espiritual, infinito, que, por um ato de livre vontade, um ato de amor, cria o mundo e todas as suas criaturas. Portanto, esse ato rigorosamente não tem explicação, como também não tem explicação o fim do mundo. Quando pergunta a Jesus Cristo quando será o fim do mundo, ele diz, eu não sei, só Deus Pai é que sabe. Ora, sendo Jesus a inteligência de Deus, o Logos divino, vamos dizer, a regra ordenadora do mundo, então isso significa que o fim do mundo não depende de algo que possa ser deduzido racionalmente dos primeiros princípios da razão universal, mas que será um ato livre de Deus Pai, assim como foi a criação do mundo. Então, nesse sentido, nós vemos pela própria narrativa do Gênesis que o mal só aparece no mundo através
vamos dizer, do mau exercício da liberdade humana. Quer dizer, há uma livre escolha feita pelo ser humano. Deus diz, faça assim, 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 e Adão e Eva decidem fazer uma outra coisa. Tá certo? Isso significa que não há em toda a criação, vamos dizer, um elemento de mal que esteja ali embutido na própria estrutura da realidade. Por assim dizer, não existe o mal universal. O mal é uma coisa que está limitada a uma determinada esfera da vida humana e terrestre e mais nada. E que assim como a criação foi um ato livre de Deus, a introdução do mal e, portanto, da anticriação, a rebelião contra a criação, também é um ato livre da parte do ser humano. O ser humano não tem onipotência, mas ele tem, vamos dizer, a liberdade. Quer dizer, ele pode fazer algo que não está... A liberdade significa o seguinte, fazer algo que não estava programado, que não decorre de uma causa anterior. Não é isso? Então, nós vivemos fazendo atos desse tipo, atos que não podem ser explicados por nenhuma causa antecedente, o que não quer dizer que surjam do vazio, mas que não podem ser deduzidos de nenhuma causa anterior. Então, esses dois temas, vamos dizer, da criação, da estrutura do cosmos e o do mal, e também o da liberdade humana, vamos dizer, eles perpassam toda a história da filosofia com várias versões, tá certo? E todas as outras versões que aparecem, todas as outras cosmogonias, elas resultam, no fim das contas, em ou universalizar o mal, como, por exemplo, nas doutrinas gnósticas, né, ou em Plotino, por exemplo, a existência inteira do cosmos é explicada como uma queda. Havia um mundo puramente espiritual, tá certo? Uma espécie de universo sem mal que de repente degradou e virou este aqui no qual nós vivemos. Então, isso quer dizer que a presença do mal no mundo humano, histórico, etc., é explicada como, vamos dizer, uma determinação cósmica. Quer dizer, nós estamos sujeitos a isso, o universo inteiro está e não tem como escapar. Isso quer dizer que o problema da liberdade humana não se coloca, porque se estamos, vamos dizer, obrigados ao mal, por assim dizer, então evidentemente não temos culpa nem inocência. Então, tudo é explicado como, no fim das contas, uma responsabilidade do próprio Deus. Deus que nos fez assim, ele fez o universo, e o universo está impregnado do mal e não tem escapatória. A única escapatória é sair do cosmos e voltar para o cosmos espiritual. Portanto, a ideia toda é de uma destruição da criação. A criação tem que ser destruída para que retornemos a um mundo puramente espiritual onde não existia o mal. Isso aparece claramente na gnose. Não é isso? Você tem outras cosmogonias, por exemplo, a hinduísta, que literalmente nega a existência do cosmos. O cosmos todo não passa de um tecido de aparências que só existem para nós, aparências subjetivas, tá certo? E que à medida que você vai descobrindo a verdadeira realidade eterna, imutável, etc., o cosmos simplesmente desaparece e você se reintegra, você desaparece, por sua vez, na única realidade suprema, o Brahman, tá certo? Então, tudo, absolutamente tudo, é ilusão, exceto o Brahman. Ora, se tudo é ilusão, isso também significa que toda ação livre humana também é ilusória. Apenas você está pensando que está fazendo uma ação livre, mas, na verdade, você é apenas mais uma sombra que está se movendo entre outras e que será dissolvida, no fim das contas, no retorno de tudo ao Brahman. É certo? Outras escolas, como, por exemplo, a escola órfica, também via como a única finalidade da nossa existência nos retirarmos deste corpo maligno o quanto antes. Né? Isso aparece também em Plotino. Né? Em Plotino nem tudo contradiz a cosmogonia cristã, mas em parte contradiz. Né? Onde a parte absorvível pelo cristianismo foi bastante aproveitada, mas no fim das contas ele também apresenta esta ideia, vou dizer, do cosmos como uma degradação. Não precisa nem falar, vamos dizer, do maniqueísmo, onde vai ver, onde existe originariamente dois deuses, um bom e um mau, e o mal é responsável pela criação do cosmos. Então, o que nós temos que fazer o mais rapidamente possível? Evadir-nos do cosmos ou destruí-lo. E assim por diante. Isso quer dizer que
todas colocam, no fim das contas, a origem do mal ou no próprio Deus, na própria origem de tudo, quer dizer, o mal está imbricado em tudo, ou dissolvem a ideia do mal e do bem na concepção, vamos dizer, da ilusão e da dissipação da ilusão no retorno de tudo ao Brahman. Quando nós examinamos a história da filosofia, nós vemos que essas concepções elas ressurgem e ressurgem e ressurgem e ressurgem. A partir, vamos dizer, da modernidade, elas ressurgem de maneiras cada vez mais disfarçadas, mas no fim não é exatamente isso. Quando nós pegamos, por exemplo, a filosofia de René Descartes, ele suprime a ideia, vamos dizer, de um Deus criador e de um homem livre e coloca no centro de tudo o eu autoconsciente. Quer dizer, o eu autoconsciente ele passa a ser o legislador universal, a realidade depende dele. Não é isso? E Descartes vai reduzir a função de Deus a de um mediador entre o eu e o mundo. Quer dizer, para que o eu se certifique de que tudo que ele pensa do mundo não é ilusão, ele apela à ideia de Deus, diz, não, Deus é bom, ele não ia me enganar tanto assim, não ia criar todo um universo fictício só para me enganar, e portanto deve haver alguma conexão entre os meus pensamentos e o mundo exterior. Mas fica aí já esta ideia de que a ordem dos pensamentos, quer dizer, a ordem interna da razão pensante, é a ordem externa do mundo, é a ordem da realidade. E esta ordem é reduzida o quê? Aos seus elementos matematizáveis. Isso quer dizer que o cosmos inteiro, a natureza inteira, tá certo? Terrestre e extraterrestre, fica reduzido, vamos dizer, a um esquema matemático que pode ser inteiramente deduzido de certos primeiros princípios por um processo idêntico da dedução geométrica. Então, este ente geométrico matemático ele tem uma existência, vamos dizer, por si mesmo, tá certo? Ele só pode vir a depender de um Deus criador no instante da sua instauração inicial, como dizia Galileu, Deus escreveu o universo com caracteres matemáticos. A partir da hora que escreveu o universo e o estruturou matematicamente, o universo continua funcionando por si e só o que resta então é descobrir as leis ou regularidades do seu funcionamento. Ora, mas se tudo está, vamos dizer, previsto matematicamente, determinado matematicamente, aonde pode entrar o problema do mal ou o problema da liberdade humana? Ele não pode entrar de jeito nenhum. Tá certo? Então, esta ideia, vamos dizer, de chegar a uma perfeita descrição matemática do cosmos, que é uma ideia que ainda existe hoje em dia, transformar o cosmos numa espécie de sistema geométrico, tá certo? Vamos dizer, é uma ambição permanente do pensamento ocidental, tanto filosófico quanto científico. E não é preciso dizer que isso suprime o problema da liberdade e o problema do mal. Então, quer dizer, voltamos a uma espécie de concepção hinduísta, tá certo? Onde tudo é ilusório. Veja que quando Descartes cria o seu sistema, já aparece imediatamente o problema da dúvida quanto ao mundo exterior. E ele não tendo como conectar o mundo dos seus pensamentos ao mundo exterior, veja que coisa estranha, ele ao mesmo tempo ele percebe que ele está fechado dentro do mundo dos seus pensamentos, do mundo da sua racionalidade, e que não tem uma ponte para o mundo externo, e ele tem que apelar para um Deus para colar os dois pedaços. Neste mesmo instante ele pretende que o universo interno dele, da razão, corresponda exatamente a toda a estrutura do real. Ele diz, mas como? Você não tem acesso ao real. Você mesmo disse que não tem, você está fechado dentro do seu eu pensante. E a única conexão da sua razão interior com o mundo exterior é um Deus ao qual você apelou, vamos dizer, como uma cola entre as duas partes do sistema. Então, onde entra esse Deus na estrutura do mundo? Simplesmente não entra. Deus está reduzido à função de colar uma coisa com a outra. Aqui você tem um eu isolado e tudo que esse eu pensa corresponde à estrutura real das coisas, como se verifica por medições e comparações científicas, né? Então,
este domínio que o ser humano exerce sobre o mundo exterior através das medições, ele se transforma no substituto da própria presença do universo. Notem bem que o universo, na verdade, ele não está mais presente. A única coisa que está presente é o eu pensante presente a si mesmo. E este é o fundamento de todo o conhecimento. O universo é como se fosse uma hipótese que está colocada lá fora e que você pode conhecer até sem mesmo a necessidade da experiência, porque você deduz tudo dos seus primeiros princípios. Ou seja, a construção racional interior que você fez, ela é agora a suprema legislação do cosmos. Não é preciso dizer que daí surge a ideia do Deus ocioso, quer dizer, o Deus que criou o universo, botou lá para funcionar matematicamente e daí foi dormir. E não fez mais nada. Você não precisa de Deus para mais nada. Tá certo? Só como garantia dizer, da coincidência entre as suas ideias e a realidade, e como criador, como autor do pontapé inicial. Tá certo? A ideia, vamos dizer, de um sistema fechado e autoexplicativo que contém em si mesmo o fundamento de todo o universo, é a grande ambição da filosofia desde o século XVII até o começo do século XIX. Praticamente todos os filósofos, desde Descartes até Hegel e Fichte, pensaram nisso. Né? Um dos mais ambiciosos, evidentemente, foi Spinoza. Tá certo? E Spinoza acreditava piamente que tudo pode ser conhecido pela razão, sem mesmo a necessidade da experiência. Quer dizer, você não precisa da presença de um cosmos. Você, por assim dizer, o extrai totalmente pronto do seu próprio pensamento, e ali estão, vamos dizer, as leis universais. Isso quer dizer que a razão, tal como exercida por Descartes ou Spinoza, ela se torna a grande legisladora do cosmos. E, pior ainda, esse cosmos está colocado num segundo plano em comparação com a razão. Essa é a grande diferença da filosofia moderna e todas as antigas e medievais. Desde a antiguidade até o fim da Idade Média, todo mundo acredita que nós estamos num cosmos material, tá certo? E que a racionalidade humana é uma convivência, é uma troca, um intercâmbio entre o nosso pensamento e a realidade. Tanto que Santo Tomás de Aquino vai definir, vamos dizer, a verdade como a correta apreensão da realidade pelo pensamento. Não é isso? Então, se você vê um coelho e descobriu que é um coelho e tem a definição do coelho, essa definição corresponde com a forma interna do coelho, então você está na realidade. A partir de Descartes e Spinoza, não. A razão é autônoma, tá certo? E ela vem antes do cosmos, por assim dizer. O cosmos é apenas uma projeção da razão. E do cosmos inteiro só interessa agora aquilo que está submetido à estrutura da razão. E daí vem a ideia das famosas propriedades primárias e secundárias. Primárias são aquelas que podem ser medidas. As outras são consideradas todas subjetivas. Então você separa do universo, por exemplo, o gosto, o som, a cor, etc. Tudo isso são apenas impressões subjetivas e sobra apenas uma estrutura matematizada, criada pela própria razão. E essa estrutura tem autoridade sobre o cosmos. Note bem que aí é a própria autoridade do pensamento humano que se sobrepõe à presença do cosmos. Né? Então, não espanta que, a partir desta época, a ideia, vamos dizer, da matematização tenha invadido todos os domínios e tenha encontrado algumas expressões plásticas, por exemplo, no planejamento dos jardins. Os jardins daquela época deixam de se parecer com a natureza e começam a aparecer formas geométricas. Se você vê o jardim do Palácio de Versalhes, é exatamente assim, quer dizer, é a natureza geometrizada. Não é certo? Porém, ainda restava, vamos dizer, alguma diferença, tanto no sistema de Spinoza quanto no Descartes, ainda existe alguma diferença entre o homem e Deus. Ainda se admite um Deus externo, transcendente de algum modo. Porém, esta lacuna vai ser preenchida aos poucos, a partir do momento em que Kant faz todo o conhecimento humano depender apenas da estrutura da cognição humana e de nada exterior.
o mundo exterior só nos fornece, diz ele, estímulos caóticos. Todo princípio de ordem vem de nós. Tá certo? Quer dizer, é a estrutura da cognição humana que determina, por assim dizer, a estrutura do cosmos, a única estrutura cognoscível do cosmos. Se existe algo para lá, além disso, nós não podemos saber e, na verdade, pensando bem, nem interessa. É partindo disso que Hegel vai tirar uma conclusão que é quase inevitável. Se a estrutura da razão predomina sobre a própria presença do cosmos, na escala da realidade, então o que falta para nós dizermos que esse edifício criado pela razão é não apenas a imagem correta do cosmos, mas é a própria lei constitutiva do cosmos, é a própria criação. Então já não há mais diferença nenhuma entre o filósofo e o Deus Criador. É isso que vai fazer Hegel no momento onde ele, partindo dos conceitos fundamentais do ser, do nada, etc., etc., ele vai tirar a conclusão de que o universo inteiro é o próprio absoluto que se desdobra, por assim dizer, para conhecer-se. Então, quer dizer, ele penetrou na mente de Deus, e ele sabe tudo que Deus está pensando, e não há mais diferença entre o pensamento dele e o de Deus. Mais ainda, ele dirá que todo pensamento só vale alguma coisa quando ele se eleva ao nível do conceito mais abstrato possível. Mas esse conceito mais abstrato possível passa a ser o próprio absoluto, que se pensa a si mesmo e se manifesta no tempo através de oposições que ele mesmo vai criando como um espelho no qual se enxergar. Então, não é preciso dizer que, ao mesmo tempo em que isso acontece, os progressos da ciência e da tecnologia vão substituindo a imagem da natureza pela imagem de uma matéria plástica sobre a qual o homem exerce a sua função transformadora. Então, você vê que em Karl Marx, por exemplo, a natureza não é nada mais do que a matéria-prima da indústria. Ele diz que a história humana é o conjunto dos esforços de apropriação da natureza pelo homem, e a natureza por si mesma não tem uma grande função. Ela é apenas o cenário no qual se desenrola a história central, que é a história do quê? É a história da indústria, a história da técnica, a história dos instrumentos, etc., etc. E, portanto, a história da posse desses instrumentos, né? A história da luta pela posse desses instrumentos. Então, é um pouco antes de Marx que Schelling entra na conversa. Embora Schelling é um caso trágico, porque é um raríssimo caso de precocidade filosófica. Ele publica um livro aos 20 anos, o livro faz um sucesso engraçado, um livro mais ou menos na linha do idealismo de Hegel e Fichte, anunciando algumas coisas que ele viria a desenvolver mais tarde, mas ainda de maneira muito nebulosa. E fica conhecido como um dos membros da Santíssima Trindade do idealismo alemão, né? Hegel, Fichte e Schelling. Em seguida, Schelling se retira das atividades públicas durante algum tempo, em parte em função de um casamento escandaloso que ele teve lá com uma mulher divorciada de um ex-amigo dele. Ele surge muito bafafá e ele se retira e fica quieto durante muito tempo. E quando ele volta, já bastante idoso e dá os seus cursos finais, a filosofia, sobretudo a filosofia da mitologia, a filosofia da revelação. Os cursos fazem um certo sucesso no começo, mas é uma espécie de sucesso assim mais por uma manifestação de respeito do que por outra coisa. Eles não despertam o interesse verdadeiro. Eu diria que esses livros só vieram a ser lidos corretamente no século XX, a partir dos anos 40, 50. Antes não. Então quer dizer que a imagem de Schelling ficou impregnada como se fosse a do Schelling da juventude. Mais ainda, a filosofia de Schelling tem esta característica que ela nunca se estabiliza, ela nunca se fecha num sistema. Tá certo?
no começo parece estabilizar, então parece, quando o pessoal fala do sistema de Schelling, né, ele mesmo deu o nome de sistema, mas na verdade não era sistema algum. Ele tinha uma espécie de uma filosofia aporética, que estava sempre buscando as dificuldades, tá certo? E buscando integrar novos elementos. Novos elementos saídos da onde? Da própria cultura, da história, da ciência, etc, etc. Schelling sempre teve um interesse muito grande pelas ciências naturais, acompanhava cada descoberta, e via que essas descobertas colocavam problemas novos, problemas que nenhum filósofo tinha pensado antes. E ele aos poucos vai desenvolver, em oposição à ideia do sistema final de Hegel, a ideia de uma espécie de filosofia orgânica, que vai crescendo como a natureza, tá certo? Integrando novos elementos e que, portanto, jamais estará pronta. Isso quer dizer que Schelling chega quase à definição que eu mesmo dei da filosofia, que é da unidade do conhecimento, da unidade da consciência. Unidade que é sempre potencial, por quê? Porque nenhum homem tem todo o conhecimento e porque o conhecimento está toda hora mudando e trazendo novos dados. Então quer dizer que há um esforço permanente de um equilíbrio entre o progresso do conhecimento, a ampliação do conhecimento e a unidade da consciência. Então, essas duas coisas estão sempre numa relação tensional, por assim dizer. Quer dizer, novas descobertas, novos fatos, etc., dissolvem, quebram as estruturas anteriores e exigem um novo esforço de reorganização do conjunto. Na geração seguinte vai acontecer de novo a mesma coisa. Esta concepção já estava não apenas na cabeça de Schelling, desde o começo da sua filosofia, mas estava no próprio desenrolar da sua obra. O tempo todo é isso que ele está fazendo. Ele integra novos elementos e tenta uma nova ordem provisória, que depois será trocada por outra, e por outra, e por outra, e por outra. Num momento em que a ideia de filosofia estava identificada, a ideia do sistema fechado, vocês imaginam como isto pode ter soado aos seus contemporâneos. Soou como mera incoerência. Esse cara cada hora tem uma filosofia diferente. Tá certo? E a ideia do Schelling como um sujeito instável, incapaz de se estabilizar num pensamento, essa ideia se disseminou e virou parte da cultura popular. Piorada pelo fato de que o Schelling, embora fosse com as pessoas do seu círculo um sujeito muito amável, ele era, em público, era um sujeito às vezes estourado, brigava com as pessoas e não dava satisfação para ninguém e não tinha muitas virtudes sociais, né? Eu não estudei vamos dizer, a biografia do Schelling o suficiente para saber do que ele viveu durante todo esse tempo. Mas algum recurso ele devia ter, porque ele consegue sobreviver muito tempo fora da profissão universitária. Talvez fosse dinheiro da mulher dele, não sei. Mas uma coisa é certa, em muitos dos seus livros ele insiste no seguinte: se você vai acompanhar este curso, este livro, você tem que ir até o fim, porque nenhum pedaço dele é autossuficiente. Ele diz claramente: isto não é um sistema de teses que cada uma se sustente por si. Isto é um movimento em direção a alguma coisa que talvez eu não chegue nunca. Hoje, esta concepção é praticamente universal. Ninguém mais acredita em sistema filosófico fechado desde o tempo de Nietzsche. O Nietzsche foi o sujeito que esculhambou com isso de uma vez por todas. O Nietzsche era assim, abertamente incoerente, ele não era como Schelling, não estava buscando coerência alguma, ele simplesmente enunciava suas impressões em cada momento e isso de certo modo pegou bem e ajudou a esculhambar com a ideia do sistema filosófico. Então, hoje em dia, todos os filósofos são, por assim dizer, experimentais, como Schelling propunha. E só depois que eles aprenderam a ser assim é que eles foram reler o Schelling e falaram: oh, raios, era isso que esse sujeito estava fazendo. Então, a ideia fundamental do Schelling, durante toda a sua carreira, foi discutir com estes sistemas, todos, com todas essas cosmogonias, e derrubar todas, e botar alguma coisa no lugar. E no fim, a única coisa que ele consegue botar no lugar é a cosmologia cristã inicial, porque é a única que é compatível com a ideia dele, vamos dizer, da filosofia em aberto, da filosofia que cresce, tá certo? E com a concepção que ele tem da própria natureza, que reflete, uma expressão dele, reflete a exuberância do ser.
Tá certo? Então, a exuberância significa o seguinte, que não apenas a criação foi um ato livre, tá certo? Mas existem novidades aparecendo, não é isso? A todo momento. Vamos dizer, as cosmologias atuais sabem disso, que acontecem no cosmos coisas que não estavam no programa. Quer dizer, existe uma história cósmica, assim como existe uma história do ser humano, uma biografia do ser humano. O cosmos não se fecha num sistema perfeitamente estável. Tá certo? E existe nele uma enorme margem de imprevisibilidade e incerteza, como ficou mais do que demonstrado na física quântica. É assim, é como se determinadas partículas, por exemplo, até as partículas tivessem certo livre-arbítrio, elas podem fazer o que elas quiserem, podem ir para cá, ir para lá. Tá certo? E isso só é previsível por um efeito estatístico. Vamos dizer, 75% das probabilidades é que a partícula tal faça isso, mas ela pode apostar no 25% e fazer outra coisa. Então, esta ideia de uma cosmogonia em aberto e, portanto, de uma filosofia aberta, hoje ela está definitivamente conquistada, não só para a filosofia, mas até no mundo da ciência através da física quântica. Mas na época pareceu muito esquisito. Tá certo? E o Schelling foi muito combatido, não pelos seus defeitos, que existem evidentemente, mas justamente pelos seus méritos. Justamente a parte mais genial, mais profética da sua filosofia é a que se tornou mais objeto de crítica. Então, a ideia, por exemplo, da previsibilidade total, quer dizer, fazer do cosmos um sistema fechado, repetitivo, essa foi, vamos dizer, a bête noire, foi o monstro que Schelling combateu a sua vida inteira, buscando, vamos dizer, inspiração na própria natureza. Certo? Então, ele dizia o seguinte, que sempre haverá na natureza, tá certo, um resíduo de imprevisibilidade que atesta a presença de uma força criativa por trás. Tá certo? Então, o cosmos definitivamente não é uma máquina, não é um conjunto de fórmulas que você possa deduzir tudo antecipadamente, mas ele é, antes de tudo, uma presença. É? Note bem que em Descartes, em Spinoza, em Kant e no próprio Hegel, o universo não é de maneira alguma uma presença, ele é uma projeção da razão. E você não tem satisfações a prestar ao cosmos que está presente. Dito de outro modo, o único conhecimento que existe é o conhecimento das essências e das propriedades que você deduz das essências. Ora, mas é fácil você perceber que você não conhece nada pelas suas essências em primeiro lugar. Antes de você pegar a essência de alguma coisa, a coisa tem que estar presente de algum modo. Portanto, neste sentido, não no sentido que o Sartre usará a mesma expressão depois, a existência precede a essência. Na ordem do conhecimento, não na ordem do ser necessariamente. Então, vamos dizer, a própria concepção de Deus que aparece, em Descartes e Spinoza, Deus aparece apenas, vamos dizer, como conhecedor antecipado de todas as essências. Tá certo? E Schelling volta a afirmar, não, Deus é o criador da existência, de toda a presença. Tá certo? E esta presença só se reduz a essências por um esforço nosso que é sempre parcial. Ou seja, nós conhecemos as essências de algumas coisas, e dessas coisas nós criamos conceitos, e delas tiramos conclusões, mas essas conclusões nunca abarcam a realidade inteira. Tá certo? Então, a base da nossa investigação tem que ser a existência, o existente. Então, a prioridade absoluta do fato. Né? E daí Schelling chega a uma outra coisa extraordinária, onde ele diz claramente o seguinte: a criação do cosmos foi a primeira revelação divina. Muito antes de Moisés escrever, é a pergunta que eu fiz: o que veio primeiro, a criação do mundo ou a primeira edição do Gênesis? Então, existe a revelação em palavras que Deus faz através de Moisés, etc, etc. Mas existem várias outras revelações anteriores e posteriores que ele faz através de fatos. Como disse Santo Tomás de Aquino, nós falamos com palavras, Deus fala com palavras, coisas e fatos. Tá certo? Então, esta prioridade absoluta do fato
mostra a absoluta irredutibilidade do cosmos a qualquer sistema racional. Todo sistema racional que nós criamos é sempre parcial. Ele pode abarcar no máximo o quê? O círculo da nossa experiência. Vamos dizer, idealmente, né? Se nós pegamos o círculo inteiro da experiência disponível, isto é, o conhecimento disponível, nós podemos articular no sistema racional. Mas é só o conhecimento disponível. Daqui a pouco chega outra informação e você tem que rearticular tudo. Então, a unidade do conhecimento na unidade da consciência é precária pelo simples fato de que nós não vivemos para sempre. Né? Quer dizer, do que me adiantaria eu me antecipar a todo o conhecimento futuro, tá certo? Se eu só vou viver um determinado tempo e vou ter que ficar quieto depois. Quer dizer, isso seria a ideia, vamos dizer, do sistema universalmente explicativo é incompatível com a própria existência física do ser humano. Não é isso? Então, Hegel diz que a filosofia acabou com ele. Bom, daí Hegel morreu e a filosofia continua existindo. Né? Logo em seguida, continua existindo com o próprio Schelling, que diz umas coisas que Hegel jamais teria suspeitado. Tá certo? Então, a estrutura temporal da vida do ser humano é incompatível com a ideia do sistema universalmente abrangente. Só o que nós podemos abranger, vamos dizer, é o conhecimento disponível. Mas é todo o conhecimento disponível? Não. É o conhecimento disponível àquele filósofo em particular. E é este outro ponto onde Schelling critica Descartes, Spinoza, Hegel, todos esses filósofos, eles não sabem que são eles que estão pensando. Né? Eles pensam que eles são a razão universal, quando é apenas a razão deles mesmos. Então, eles não sabem contar a sua própria história. Né? Eu dei um exemplo disso no caso de Descartes, onde ele confunde o eu biográfico concreto dele com o conceito universal do eu. É um erro tão grotesco que é de coisa de baixar a calça do sujeito e dar-lhe umas palmadas. E como é que você faz um treco desse? Né? E você que tem treino filosófico, ele aprendeu escolástico, como é que você faz isso? Você não sabe do que você está falando? A resposta é não. E isso é justamente o que eu denominei a paralaxe cognitiva. Quer dizer, a experiência real do sujeito está dizendo uma coisa e ele está construindo outra em cima dela, tá certo? Para seu uso, e está fazendo com que essa experiência construída se sobreponha à experiência real. Quando você devolve as coisas ao seu devido ponto, por exemplo, você entender que a filosofia de Hegel é parte da biografia do próprio Hegel. Ele foi pensando uma coisa depois da outra, descobriu, entrou em discussão com ele mesmo, chegou a tais conclusões. Você vê que pelo simples fato de ter sido construída ao longo do tempo, a filosofia não poderia ser universalmente abrangente. Hegel só pode abranger o que ele sabe até aquele momento. E se no dia seguinte ele ficar sabendo outra coisa, Babau vai ter que modificar tudo. Só que esta adaptabilidade da filosofia aos movimentos, aos progressos, descobertas, etc., etc., até Kant e Hegel era um problema, era um obstáculo, isso era o mal, por assim dizer. Era o irracional. E Schelling, ao contrário, ele aceita plenamente isto. Quer dizer, enquanto eles fecham o sistema, ele se abre e diz, manda vir todas as novidades que Deus quiser, o que a humanidade quiser, o que os acontecimentos. Os fatos têm prioridade absoluta. Quer dizer, eu não sou ninguém para, em nome do meu sistema, negar o fato. Então, isso é que vai fazer, vamos dizer, de Schelling o que eu chamo de um herói do pensamento, que é o sujeito ter a coragem de pensar alguma coisa que os outros têm terror de pensar. Quer dizer, tudo aquilo que ficasse fora do sistema, para ele seria o irracional, o mal, o inexplicável, tá certo? E para ele não, isso é a natureza das coisas, é assim mesmo, e não temos por que temer aquilo que contradiz o nosso pensamento. Claro, aquilo que o contradiz o enriquece, porque ele é obrigado a abranger, e assim por diante. Ora, você vê que Nietzsche e Kierkegaard, eles também se revoltaram contra esse espírito do sistema fechado, mas eles nunca passaram da ideia do protesto subjetivo. Quer dizer, em face do sistema fechado, daquela construção. Schopenhauer também. Né? Schopenhauer também vai contra o sistema, mas ele cria um outro sistema baseado no quê? No hinduísmo. Né? Então ele não sai do circuito, ele continua escravo do mesmo circuito. Então, assim, é como dizer, o protesto dele contra o Hegel é um protesto impotente. Eles simplesmente trocaram um sistemão por outro sistemão. Kierkegaard e Nietzsche também
são protestos impotentes, porque Kierkegaard só diz, mas onde fica a minha vida subjetiva, a minha alma, os meus sentimentos, etc, etc. Tudo isso está muito desconfortável na filosofia de Hegel. Né? Então, para o Hegel, vamos dizer, como aliás para o Descartes, só existe um ego, que é o ego dele mesmo. Então, que raio de ego é esse? Esse ego não é um ego real, é um conceito abstrato, que você pensa que é você. Mas acontece o seguinte, o ego tem esta propriedade, que é um para cada um. Eu tenho um, você tem outro, outro tem outro, outro tem outro, outro tem outro. Então, vamos dizer, jamais o meu ego poderá engolir todos. Então, o protesto do Kierkegaard está muito certo. Tá certo? E o Nietzsche, por sua vez, disse, olha, esse espírito sistema é apenas uma covardia. Você quer fazer de conta que você sabe tudo, mas você não sabe nada. Tá certo? Você está se refugiando num mundo de... O Nietzsche vai muito para análise psicológica cruel e, em geral, verdadeira. Quer dizer, as acusações que ele lança à filosofia, desde Platão até Hegel, estão certas. Né? Só que é apenas uma reclamação. Né? Ele não consegue criar uma alternativa. Nem Kierkegaard nem Nietzsche criam uma alternativa. Mas quando eles vieram, Schelling já tinha criado a alternativa. Porque a filosofia dele, ela não é um sistema, mas ela é sistematização temporária e sempre em crescimento, como a própria natureza. Deu para entender? Então, isto é um motivo fundamental para nós estudarmos Schelling. Então, eu não sou especialista em filosofia de Schelling, na verdade, conheço muito pouco. Eu não li os primeiros trabalhos de Schelling, eu só li a filosofia da mitologia, a filosofia da revelação, onde ele, de certo modo, ele dá o coroamento da coisa. Eu estou estudando agora o livro do Xavier Tillet, Uma Filosofia em Devir, que é a história da evolução interna do pensamento do Schelling. Né? Quando tiver acabado de ler esse livro, eu dou uma ideia mais clara para vocês da evolução do pensamento. Mas, só pelo que eu disse aqui, você vê como a vida interior desse homem foi apaixonante. Pelo fato de que ele não fugia da contradição, mas ele a buscava, porque isso fazia parte do quê? Da exuberância do ser. E outra coisa notável é como ele vai cada vez mais se distanciando das cosmogonias pagãs que inspiravam a filosofia de Descartes, Spinoza, Kant, etc. E se aproximando da metafísica cristã de Santo Tomás de Aquino. É um negócio absolutamente surpreendente. Né? Mas nesse trajeto, você veja, em nenhum momento ele raciocina a partir da revelação escrita. Ele raciocina sempre a partir do que? Da natureza. E esta, na verdade, é a diferença entre a religião e a filosofia. Porque a religião vai ter que partir do quê? Da revelação, do verbo revelado, portanto, do texto sagrado, não é isso? E da tradição. E o filósofo vai lidar com o quê? Com a mesma coisa, só que tomando como ponto de partida a própria natureza, que é tudo que nós temos à nossa disposição. Tá certo? Então, filosofia e religião tratam da mesma coisa, por vias, apenas por vias diferentes. Essa distinção não corresponde exatamente ao que deu Santo Tomás de Aquino, que vai dizer que a filosofia lida apenas com a razão natural e a religião com a revelação, porque Schelling não está falando da razão natural, mas está falando da própria natureza. A natureza não como estruturadora da nossa razão, mas como fenômeno, como fato que está presente. Né? Deu para entender? Então vamos parar por aqui, daqui 15 minutos a gente volta com as perguntas. Então vamos lá. Maria Olímpia Ribeiro Pacheco pergunta: diz Charles Taylor em seu livro sobre a filosofia de Hegel, aspas, com o desenvolvimento da noção de Geist, espírito, como um sujeito maior do que o ser humano, Hegel desenvolveu uma noção de processo histórico que não poderia ser explicada em termos de propósitos humanos conscientes, mas antes pelos propósitos maiores do Geist.
As transformações nas instituições políticas, sociais e religiosas que devem acontecer se o ser humano pretender cumprir o seu destino não são mais vistas como tarefas das quais os seres humanos devem desincumbir-se conscientemente. Pelo contrário, embora elas sejam efetuadas pelos seres humanos, esses não compreendem plenamente o papel que estão desempenhando até depois de as terem realizado. Portanto, existe, vamos dizer, uma lógica interna do processo histórico que é a própria automanifestação do espírito, tá certo? A qual as ações dos seres humanos servem inconscientemente, embora depois de realizado eles possam compreender retroativamente o que se passou. Acontece o seguinte, acontece que quem está pensando isso aqui não é o espírito, é um sujeito chamado Georg Hegel. Portanto, o que ele está dizendo é o seguinte: só eu concebo o processo histórico, vocês todos são sujeitos inconscientes. E isso, evidentemente, é uma alucinação, para não dizer como o Eric Wegener, uma feitiçaria. Então, ninguém pode ser o intérprete autorizado do Espírito Divino, tá certo? E falar como se fosse como se todos nós fôssemos bonecos de ventríloco e ele é o ventríloco. Quer dizer que existe aí um descompasso entre experiência e realidade, evidentemente. Ele poderia, vamos dizer, no máximo arriscar tudo isso como hipótese, tá certo? Sem pretender dar conta do processo inteiro. Claro que de alguma coisa ele dá conta. Ao longo dos livros de Hegel, da fenomenologia do espírito, a lógica, a filosofia da história, a filosofia do direito, existem interpretações magistrais sobre determinados fenômenos históricos. Tá certo? Então, aliás, essa eu acho uma característica diferencial entre as filosofias antigas medievais e as modernas do outro lado. As antigas medievais, em geral, elas estão certas no todo, embora estejam cheias de erros de detalhe. E as modernas não, elas estão sempre erradas no todo, mas têm pedaços brilhantes. Tá certo? Então, o Hegel, de certo modo, é indispensável, vamos dizer, pelo seu domínio da técnica filosófica, e por essas várias interpretações que ele faz, por exemplo, de estilos artísticos, de certos acontecimentos, etc. Não é uma coisa para você jogar fora, tá certo? Eu não estou dizendo que Hegel é um subfilósofo, ao contrário, ele é um grande, grande pensador, tá? Só que ele tinha um fundo, eu acho que tinha um fundo falso, tinha um fundo 171, no fim das contas, né? Daí a pergunta aqui: os estados totalitários não assumiram de alguma forma o papel do Geist no plano da história terrestre? Sem sombra de dúvida. Quer dizer, no marxismo, por exemplo, o partido é o único e supremo intérprete da história. Ele é o autor da história e, ao mesmo tempo, o único intérprete autorizado. Então é exatamente a mesma função do Geist ou do espírito no Hegel. Só que aquilo que o Hegel desenvolveu apenas como teoria, ali se torna uma praxis. Tá certo? Aliás, era inevitável que se tornasse. Era inevitável que alguém lendo Hegel dizia: uai, por que não posso ser eu o agente, o grande e supremo agente? Então é por isso que Schelling disse: essa filosofia seria cômica se não fosse pelos seus resultados catastróficos, que ele previu perfeitamente. Malcolm Wendling pergunta: partindo do pressuposto de que no início o ser e o nada se equivalem, como Hegel concebe o aparecimento da presença? É precisamente através, vamos dizer, da automanifestação e autodesdobramento do absoluto, que para se conhecer ele se transforma, ele cria uma oposição a ele mesmo, uma imagem num espelho. Tá certo? Então todo o desenrolar da história não é senão o processo pelo qual o espírito absoluto se conhece a si mesmo, como se no fundo ele estivesse mergulhado num poço de ignorância e de inconsciência, do qual ele fosse saindo através da manifestação histórica. Ou seja, de acordo com Hegel, Deus precisa do processo histórico para ele saber algo a respeito dele mesmo. Então é claro que você fala que o ser e o nada, o ser na sua indeterminação é idêntico ao nada, isso só vale do ponto de vista cognitivo. Isso quer dizer, se eu não sei nada a respeito do ser, tá certo? Se eu somente o concebo na sua abstração universal, sem nada saber concretamente dele, então para mim ele equivale ao nada. Mas isso tem valor cognitivo, mas não tem valor ontológico. Você não pode dizer que o ser em si mesmo realmente equivale ao nada. Tá certo? Porque se ele equivalesse ao nada, como é que o nada vai se auto-manifestar numa oposição a si mesmo? Como é que o nada vai criar algo que se oponha a ele mesmo? Tá certo? Então, essa confusão entre o plano cognitivo e o plano ontológico também é uma constante de toda a filosofia moderna. Claro que você tem as exceções, como
o próprio Schelling, ou Kierkegaard, ou o próprio Nietzsche, tá certo? Todos eles não caem nessa esparrela, mas Kierkegaard e Nietzsche não caem nela, mas também não sabem o que botar no lugar. Alexandre Azevedo pergunta: o senhor poderia me indicar autores que pensaram no problema que foi apresentado hoje no campo da filosofia moderna, no campo das artes? Falo, opa, agora você me pegou, assim, porque no momento eu não me lembro de nada. Mas o exemplo que você cita aqui, penso que em Schoenberg temos um claro exemplo da inversão, mas com certeza. Quer dizer, o Schoenberg não tanto, mas a escola dodecafônica, toda ela, a ideia dela era uma música que independesse do ouvinte, quer dizer, uma música considerada em si mesma. Mas o que é uma música que não se ouve? Tá certo? Você não pode dizer que Beethoven não ouvia a sua própria música. Claro que ouvia imaginativamente. Mas, então ele não tinha, ele estava privado da audição, mas não da imaginação auditiva, é lógico, né? Então a música considerada como uma pura estrutura matemática, independentemente das reações do ouvinte, ela não quer dizer mais absolutamente nada. É uma música inaudível, né? E isso é evidente, vamos dizer, uma transposição, mas é de um fenômeno que aparece na esfera da natureza, que é a esfera dos sons e dos sons organizados. O passarinho cantar, ele não está cantando a esmo, ele tem uma sequência, tem uma ordem, tá certo? Existem vários sons na natureza que são ordenados, e a partir dessa ordenação você pode, você mesmo, criar uma ordenação. Ora, essa ordenação não é só de sons, mas das reações que as acompanham. Tá certo? Quer dizer, se você perguntar para mim o que é uma música, eu digo, bom, uma música é uma sequência de sons ordenadas segundo uma sequência de sons que eles produzem. Portanto, é a emoção ordenada no tempo. Tá certo? Você poderia dizer que uma pintura, ao contrário, é a emoção ordenada no espaço. Também pode dizer ou arquitetura. Tá certo? Agora, partindo daí, você pode mentalmente abstrair. Você separa o fenômeno concreto da música da sua estrutura matemática, que não é apreensível diretamente pelos ouvidos, mas pela inteligência. Então daí você pega essa estrutura matemática e faz com que ela seja um objeto real. Só que você está invertendo tudo. É você que abstraiu. É o mesmo erro característico, vamos dizer, do certo platonismo, quer dizer, você observa um cavalo e daí você abstrai dele a ideia geral da espécie de cavalo, e em seguida você transforma essa ideia geral num ente existente em si, mais real do que o próprio cavalo. Que é o que justamente Aristóteles vai corrigir, dizendo, não, peraí, existe a cavalidade, tá certo, existe a forma geral cavalo, mas ela está no cavalo, não está em outro lugar. Aqui o Felipe Lessage informa que ele vai dar um curso na segunda semana de outubro, o curso em 12 aulas semanais intitulado História e Filosofia da Música Sacra. Eu acho que esse curso pode ser importante e valioso. Nele darei continuidade ao projeto de investigação de repertório iniciado em 2012, do qual alguns 30 alunos já participaram. Cadê o lugar do... Onde pega informação isso aqui? Epa. Não tem aqui o link, meu Deus do céu. Não tem o e-mail dele aqui também. Procura no Facebook, Felipe Lessage com S só, L-E-S-A-G-E. E daí vocês pegarão informação sobre isso aqui. Diogo Reggiani, professor, poderíamos emprestar a definição de aberto e fechado que Bergson dá para moral e religião, dizer que a filosofia de Schelling seria uma filosofia de tipo aberto, enquanto a de Hegel seria de tipo fechado? Perfeitamente, aliás, essa foi uma das fontes da onde o Bergson tirou essa ideia. Wellington Nunes, a filosofia de Hegel pode ser considerada a contraparte filosófica do taoísmo? Bom, até certo ponto, eu não sei se houve fontes taoístas reais. Existe uma analogia entre as duas coisas. Se Hegel andou lendo Tao Te Ching e tirou alguma coisa dali, eu realmente não sei. Isso aí precisaria ver em alguma biografia intelectual do Hegel, se ele copiou algo dessa fonte ou se é uma mera coincidência. Paulo Rocha Coelho, qual a diferença do esquema de matemática usado pelos modernos da matemática usada pelos antigos?
Para os antigos, a matemática era tão importante para a apreensão da realidade, para os modernos pareceu que a matemática é substituída pela realidade. Não, ao contrário, ela substitui a realidade. Mas esta tendência já estava no próprio platonismo. Quer dizer, a ideia do mundo das formas como algo que se sobrepõe à realidade da presença já é a ideia que está no platonismo. Então, você pode-se dizer que muito do que surge do pensamento matematizante que surge na Renascença, ela é uma espécie de quase um neoplatonismo nesse sentido. Não é isso? Jaya Advaita Das, nome hindu. Quando se compreende que o Brahman é apenas um aspecto de Deus, podemos entender. Bom, mas peraí, mas no hinduísmo o Brahman não é um aspecto de Deus, ele é o absoluto, eterno e imutável. Há duas linhas no hinduísmo, fundado no Vedanta monista e no Vedanta personalista. Logo, enquanto o Vedanta monista nega a existência, o Vedanta personalista apresenta a realidade plena, que não nega este mundo e não o considera ilusório. Sim, isso existe, claro, existem muitas escolas ali dentro. Quer dizer, eu estou me referindo, vamos dizer, ao que é predominante, a que é a interpretação que ainda se dá nas escolas vedantinas. Quer dizer, eu conheci o Swami Dayananda Sarasvati, que era o chefe da Academia Védica de Bombaim, e o que ele ensinava era o Vedanta clássico, no qual assim, nada existe, só o Brahman. Claro que deve existir outras escolas que dizem coisas diferentes, mas, como diria Groucho Marx, isso não melhora em nada a sua situação. Mesmo porque é preciso ver se estas outras escolas, que atenuam, vamos dizer, a ideia da reabsorção total no Brahman, não foram influenciadas pelo Ocidente de algum modo. Minha pergunta é, seria possível o homem estar vivenciando o sagrado em cada ato, integrando cada instância da realidade à sua consciência, enquanto mantém a sua consciência a presença viva de Deus como um registro da sua memória original? Bom, aí é uma questão quantitativa. E se você pega a vida do Padre Pio, se tem algum momento em que o Padre Pio está fora da presença de Deus, a gente não identifica. Mas tem algum momento onde ele está dormindo, ele está com inconsciente. Como é que eu vou saber isso aí? Quer dizer, aí a gente queria adivinhar demais. Né? Diego Ribeiro, o senhor conhece a obra de Julius Gutmann? Não. Especial Filosofia do Judaísmo? Não, ainda não. Aqui tem uma pergunta do Nelson Filho, mas essa pergunta é melhor para o curso da Guerra Cultural. O Nelson Filho me pergunta aqui: como estou interessado em compreender a mentalidade brasileira a partir das doenças descritas por Konstantin Neuka, no livro As 6 Doenças do Espírito Humano, gostaria de saber se há alguma relação entre, de um lado, a incapacidade de perceber o círculo de latência e, de outro, a todetite, isto é, a incapacidade de lidar com o particular. Mas sem sombra de dúvida. Quer dizer, a inteligência tosca, ela sempre se vai apegar nas generalidades. Tá certo? Porque se você começa a descer o particular, tudo complica. Então ela quer fórmulas gerais, tá certo? Que acalmam a sua inquietação no momento e que por isso mesmo lhe parecem verdadeiras. Tá certo? Quer dizer, é uma filosofia de chavões ou lugares comuns, topoi. Essas são frases gerais, né, que parecem que explicam tudo. Por exemplo, o sujeito diz assim: tudo é sexo, ou tudo é política, como diz o Karnal, o leão espiritual. Então, isso parece que explica tudo. Só que essas frases não estão querendo dizer absolutamente nada, porque elas não distinguem entre o que é um elemento que está presente em todos os fenômenos e qual é o elemento que explica e define esses fenômenos. Por exemplo, você pode dizer que o sexo é política é o sexo. Analogicamente, também há, só que isso não diz o que é política nem o que é sexo. Tá certo? Então, a mente tosca, ela se contenta com essas afirmativas gerais. Se você pegar os livros do Leandro Espiritual, do Costela e outros, são só essas frases. Tá certo? Não são nem frases de efeito, são apenas chavões. Mas elas funcionam. E, portanto, existe
uma recusa de examinar a particularidade, a individualidade, quer dizer, o fato concreto. Por isso, assim, verdades gerais, para mim não quer dizer absolutamente nada. Eu quero ver a verdade na realidade, a verdade encarnada. Esse problema da encarnação veja, é a metafísica cristã a única que dá conta deste negócio. Porque quando você vê o problema da encarnação, o que é? É o próprio Deus, portanto é o absoluto, universal, etc. Mas ao mesmo tempo ele também é um homem que está presente, está vivo. Então é uma coisa que evidentemente tem uma tensão, quase uma contradição. Mas a estrutura da realidade é feita dessas contradições. Por exemplo, se você pega um coelho, então o coelho está ali, naquele lugar, naquele momento. Então é um ente particular, concreto, colocado no espaço-tempo. Mas eu digo, mas ao mesmo tempo o universal coelho não está presente nele? Ou seja, ele não tem todas as características que estão na definição de coelho? Tem que ter, porque senão ele não seria um coelho. Então ele é um particular e um universal ao mesmo tempo. Só que esta distinção ela só se opera na nossa mente. Na realidade, o coelho individual ele é o universal coelho também, ao mesmo tempo, inseparavelmente. A separação só se opera na nossa mente. Bruno Bottino. Ele diz, quanto mais assisto às suas aulas iniciais do COP, percebo que a mensagem mais básica que você passa parece ser as mais negligenciadas. Lá pela 20ª aula, o professor diz enfaticamente que para se tornar um homem de estudos, muito mais importante será o seu recondicionamento moral e psicológico, pois feito isso, numa etapa subsequente, a aquisição ativa da alta cultura faria que o processo de assimilação fosse extremamente mais rápido. Né? Contudo, a dita etapa de recondicionamento moral exige um esforço hercúleo. Bom, esse é o problema básico. Tá? Olha, eu vou confessar uma coisa para você. Quando eu estava mais ou menos eu creio que foi entre os 17 e os 20 anos, eu percebi que assim, a vida tinha sido muito ruim para mim. Tá certo? E eu não conhecia nenhum ser humano adulto que merecesse o meu respeito. Minha mãe tinha amor por ela, mas eu não respeitava nem obedecia a minha mãe de jeito nenhum. Então eu vi, olha, eu desprezo todo mundo, ó raios. Se eu continuar assim, eu vou virar um monstro. Tá? Então eu tenho motivo para desprezá-los, tenho até para odiá-los. Muito ressentimento, como todo mundo falou. Não, pera, se eu continuar por esse caminho, eu estou lascado, porque eu vou virar um bandido, um delinquente. Então eu vou ter que virar tudo, tá certo? E aprender a ser humilde, aprender a amar as pessoas uma por uma, ainda que elas não mereçam, pegar o pior deles, tá entendendo? E isso foi uma disciplina. Tá certo? Outra disciplina também foi a questão, vamos dizer, da verdade. Eu contei já para vocês que um certo dia da minha existência, eu conversei com Deus e disse para ele, eu quero saber a verdade, ainda que eu não consiga contar para ninguém. E foi a partir desse dia que eu comecei a aprender. Por quê? O assimilar informações, adquirir conhecimento, está muito ligado à sua expressão. Tá certo? Que a pessoa mal percebe uma coisa, já tem a necessidade de falar. Isto, felizmente, não aconteceu para mim. Porque eu tinha que trabalhar em 3 empregos, vivia cheio de ideias, eu lia no ônibus, lia no metrô, lia em tudo quanto é lugar. E não tinha tempo de escrever, então o que eu fazia? Eu escrevia os textos mentalmente. E guardava na memória, semanas, até poder escrever. Então isso foi criando uma certa concentração. Quer dizer, a disposição de conhecer a verdade sem poder contá-la significa o seguinte: eu já tinha desistido de qualquer carreira nas letras, na intelectualidade, etc. Eu falei, não, eu sou o Zé Mané e sempre continuarei o Zé Mané, mas eu quero saber. Eu olhava em volta, eu sabia que o que quer que eu fosse explicar, ninguém em volta ia entender absolutamente, mesmo porque não lhes interessava, tá certo? As pessoas viam o sujeito lendo o dia inteiro e falavam, ele gosta de ler. Eu falava, claro que eu não gosto de ler, eu gosto de saber as coisas. Quem gosta de ler dói os olhos. Tá? Ler é um instrumento material da coisa. Eu acho que o sujeito que gosta de ler é que nem um viciado em droga, tá entendendo? Né? Eu gostava de saber as coisas. Se alguém me contasse sem eu precisar ler, eu achava ótimo. Tem um dia que um amigo meu, ele resumiu para mim o livro que é isso da metafísica do Heidegger. Eu não precisei ler, ele me contou tudo. Eu falei, ótimo, se fosse sempre assim, né? Mas o pessoal entendia, o sujeito gosta de ler. Então, o que estava se passando dentro de mim, o que eu estava procurando, as pessoas não tinham a menor ideia. Se eu fosse explicar, eu achava que eu estava doido. Eu falei, não tem importância, eu quero saber, meu Deus do céu. Então, esta decisão, vocês vão ter que tomar um dia.
Você vai desvincular para sempre a sua vida de buscador do conhecimento da sua vida de escritor, de jornalista, de professor, da sua carreira, enfim. Uma coisa não pode ter nada a ver com a outra, absolutamente nada. Quer dizer, a sua carreira tem que ser assim como uma cueca que você veste. A cueca não se incorpora ao seu ser, você está entendendo? Você usa 1, 2 dias, tem pessoas que usam por 1 mês ou 2, tá certo? Mas um dia elas tiram. Por mais que a cueca queira se incorporar à sua personalidade, um dia ela vai embora. Né? Então, uma carreira, uma profissão é como uma cueca. Você veste e depois tira. Tá certo? Mas você continua. Né? Daí, daí diz que essa etapa, vamos dizer, de recondicionamento moral e psicológico, bom, claro que essa é fundamental. Isso é muito mais importante do que você ler 1000 livros. Né? Porque o problema é assim, para que você está lendo o livro? Né? Eu contei para vocês que eu tinha um colega de quarto que ele lia o dia inteiro, sem parar, e um dia, repentinamente, ele parou e virou para mim e disse: diga uma coisa, você entende o que você lê? Eu fiquei aterrorizado. Mas isso aconteceu realmente, eu não estou inventando, não. Então, daí ele diz que isso afeta o tema da militância conservadora. É claro que é. Eu não acho que a militância conservadora no Brasil em geral seja muito séria. Por motivos que eu vou explicar depois no curso Guerra Cultural. O pessoal está muito cru e eles não têm ideia do quanto de chão eles têm de percorrer antes de poder fazer o que eles estão querendo fazer agora. Não tem ideia mesmo. Tá certo? Então, eu estou escrevendo um artigo que eu vou ler para vocês no curso Guerra Cultural, onde diz o seguinte: quando houve o golpe de 64, a primeira reação da esquerda foi de ordem literária. Romances, contos, peças de teatro, filmes, ou seja, uma reação imaginativa, de uma riqueza extraordinária. E daí começaram as discussões políticas, estratégicas, etc. Qual foi a reação literária dos conservadores e liberais brasileiros a tudo que aconteceu? Não é assim em um dia, como o golpe de 64, não é tudo que aconteceu nos últimos 40 anos. Nada. Ora, se você não... O que é a arte, dizia Benedetto Croce? É a expressão de impressões. Eu digo, mas se você não consegue nem expressar a impressão que você tem de um fato, como é que você vai descrever o fato? Se eu pular direto da percepção sensível para a descrição objetiva, é impossível, já está explicado no Aristóteles. Bom, eu vou explicar isso melhor no curso Guerra Cultural, mas o pessoal está saltando essa etapa, eles não estão trabalhando imaginativamente. Por exemplo, as mudanças todas que houve na constituição da família brasileira, mudanças drásticas, profundas, revolucionárias, a, vamos dizer, a introdução de critérios psicopáticos na ação de toda a classe política e do jornalismo. Os jornalistas são todos psicopatas, hoje eles não têm o menor senso da verdade. Eu mesmo comentei isso, pô, o Leandro Carnal e o outro lá vendem 6.800 exemplares no livro, todo mundo, um grande sucesso. Eu vendo cento e tantos mil, os caras não dão um pio, falam, não é porque sou eu, pô. Mas olha, um pouco de senso das proporções, o fato quantitativo está aí, pô. Então, quer dizer que eles chamam de sucesso o sujeito que aparece na mídia, não o que está vendendo o livro. Fala, bom, então você é um sucesso na mídia, mas não no livro. Né? Então, o que esse pessoal da mídia está fazendo? Está confundindo a sua impressão subjetiva, está confundindo a sua imaginação com a realidade. E eles são confirmados nisso diariamente pelo zum-zum das redações. O que se fala nas redações é a coisa mais importante do mundo. O que se passa fora dali não importa. Isso eu conheço bem, a classe. Eu sei que eles são exatamente assim. Muito bem, eu acho que por hoje vamos parar por aqui. Né? Bom, é isso mesmo. Então, não esqueça, tem aí o curso Felipe Lessage e não esqueça o meu curso na terça-feira. Eu não sei se as inscrições ainda estão abertas, já fecharam, né? Então, tá bem. Então, até terça-feira para alguns e até sábado para outros. Obrigado.